A tarde de verão em Atenas estava dourada à luz do sol. Atravessava as enormes janelas de vidro da cobertura no topo do bairro Kolonaki. Alexander Costas estava parado pensativo, ao lado de uma xícara de expresso já fria, com os olhos fixos no horizonte, onde a imponente Acrópole surgia de forma difusa. Naquela manhã, ele havia acabado de perder um negócio de milhões de euros para um concorrente jovem. A derrota deixava um vazio dentro dele, e o apartamento de centenas de metros quadrados parecia mais frio e silencioso do que nunca. No andar de baixo, o som constante do aspirador de pó ecoava. Helena Papadakis, a mulher que trabalhava silenciosamente ali há 4 anos, estava limpando como de costume. O cabelo castanho preso, camisa branca, simples sapatos de lona gastos no calcanhar. Ela trabalhava com rapidez, cada movimento preciso, como se conhecesse de cor cada canto daquela casa. Alexander apoiou-se no corrimão da escada, olhando para baixo. Um pensamento lhe passou pela mente, diferente de qualquer cálculo de negócios que já tivesse feito, e então ele falou: Helena. Ela ergueu a cabeça um pouco surpresa, pois raramente ele a chamava pelo nome fora de pedidos de trabalho. Sim, senhor Costas. Ele desceu alguns degraus parando quando seus olhares se encontraram. Nas próximas 2 semanas, você tem algum plano? A pergunta fez Helena hesitar. 2 semanas. Não. Apenas limpar, cuidar de Sofia e encontrar uma forma de pagar a conta de luz. Acho que não. Por quê? Alexander sorriu levemente, um sorriso raro desde aquela manhã. Reservei um cruzeiro pelas ilhas do Egeu. 15 dias. E quero que você e Sofia venham comigo. Helena piscou, certa de ter ouvido errado. Ir. Com o senhor. Por quê? Ele deu de ombros como se a resposta fosse óbvia. Porque às vezes precisamos sair de onde sempre estamos, para enxergar melhor o que realmente queremos. Naquele momento, Helena não sabia que aquele convite seria o início de uma jornada que mudaria completamente a sua vida, e também a do homem que estava diante dela. Helena voltou ao pequeno apartamento nos arredores de Piraeus naquela noite, com a mente em turbulência, na mesa da cozinha. Sofia, sua filha de 8 anos, desenhava uma ilha com mar azul e velas brancas. Mãe, estou desenhando o mar. Egeu. Será que algum dia a gente vai mesmo fazer um cruzeiro? A pergunta inocente perfurou a camada de hesitação de Helena como uma agulha. Ela não podia mentir, mas também não ousava dizer a verdade ainda. Enquanto isso, em Kolonaki, Alexander já começava a executar o plano com a precisão de um grande negócio. A lista da tripulação foi reduzida para garantir privacidade. O quarto reservado para Helena e Sofia, no iate Eros, foi decorado. Acrescentaram livros infantis, um cavalete e até um pequeno piano. No dia seguinte, um Range Rover preto parou em frente ao prédio de Helena. Uma mulher elegante, Daphne, assistente pessoal de Alexander, desceu com um sorriso amistoso. O Sr. Costas me pediu para ajudá-la a preparar a bagagem. Para os próximos 15 dias, a senhora só precisa levar o que tiver valor pessoal. Roupas, calçados, acessórios. Tudo será providenciado. Helena ficou sem jeito. Nunca na vida tivera roupas providenciadas dessa forma. Mas o brilho nos olhos de Sofia, ao ouvir 15 dias, fez com que ela aceitasse. À noite ela ficou à janela, olhando para longe, onde o porto de Piraeus cintilava sob as luzes. No coração havia tanto ansiedade quanto expectativa. E Alexander, no último andar da cobertura, lia novamente o contrato mais importante da sua vida. Não um acordo comercial, mas a decisão de levar 2 estranhas para dentro do seu mundo particular. Ok, toi, si tiep tuk dichin en van sang tien bodaunya, Brasil cho fan hais. Bus. Dưới đây là bản dịch đầy đủ tiếp nối từ phần 1. Naquela manhã, o porto de Piraeus brilhava sob a luz dourada do amanhecer.
As ondas batiam suavemente no casco dos barcos gaivotas, cantavam ao longe, e o som metálico das cordas de ancoragem ecoava pelo cais. Helena e Sofia chegaram pontualmente às 8 da manhã. Sofia correu na frente com os olhos arregalados ao ver o Eros, um iate de mais de 50 metros, casco branco reluzente, com vés de madeira de teca polida. Alexander estava no cais, camisa branca, mãos nos bolsos, sorriso discreto, mas com o olhar fixo em Helena. Bem-vindas a bordo, Helena. E esta deve ser a princesa Sofia. Ele inclinou a cabeça, apertando a mão da menina, que corou e riu baixinho. Quando o iate deixou o porto, Atenas foi ficando pequena, ao fundo, e à frente se estendia o mar azul profundo do Egeu. Helena, encostada no corrimão, sentia o vento jogar seus fios de cabelo castanho, enquanto a mente se enchia de perguntas sobre o motivo de Alexander tê-las escolhido para aquela viagem. No convés superior, Alexander observava de longe. Não estava acostumado a explicar sentimentos, mas a imagem daquela mulher, forte e ao mesmo tempo frágil, despertava nele algo que não previa. O almoço foi servido ao ar livre. Enquanto Sofia brincava com um marinheiro, Alexander e Helena sentaram-se frente a frente. Ele ergueu a taça de vinho branco e disse: "Não espero que me agradeça. Só espero que nestes 15 dias vocês possam esquecer um pouco as dificuldades lá fora." Helena respondeu com um aceno de cabeça, mas sentiu uma estranha e reconfortante onda de calor no peito. O mar Egeu à noite tinha uma beleza misteriosa. A luz da lua pratava a superfície da água, refletindo cada ondulação como fitas brilhantes que se estendiam até o horizonte. O Eros deslizava suavemente, deixando um rastro cintilante para trás. Sofia já dormia no quarto aconchegante abaixo do convés. Helena subiu ao convés superior enrolada num chale, para se proteger da brisa. Ela ergueu os olhos para o céu, onde milhares de estrelas pareciam querer cair no mar. Uma voz grave soou atrás dela. "Esta noite o mar está manso como um amante gentil." Helena se virou e viu Alexander com 2 xícaras de cacau quente. Ele lhe entregou uma, e o aroma de chocolate misturou-se ao cheiro salgado do mar, criando um calor difícil de descrever. Ficaram alguns minutos em silêncio, ouvindo apenas o som das ondas e o motor do iate. Então, Alexander disse: "Helena, sei que você não confia facilmente nas pessoas, mas quero que entenda. Sua presença e a de Sofia aqui não são por pena." Ela o olhou, misto de desconfiança e curiosidade. "Então é por quê?" Após uma pausa, ele respondeu com a voz baixa: "Porque quero saber se consigo encontrar uma parte de mim que perdi há muito tempo." Helena não soube o que dizer. O vento moveu seus cabelos, que roçaram o ombro dele. Por um instante, a distância entre eles pareceu menor do que nunca. Na manhã seguinte, o Eros atracou em Mykonos, famosa por suas casas brancas de telhados azuis e ruas de pedra que se enrolam como um labirinto. O sol Mediterrâneo dourava tudo, refletindo no mar esmeralda e iluminando a cidade. Alexander levou Helena e Sofia para passear. Sofia se encantava com as lojinhas de cerâmica e bordados artesanais. Helena sorriu de um jeito diferente, pela primeira vez sem se esconder atrás de uma expressão cautelosa. Pararam num café à beira-mar. Sofia correu atrás de um gato branco e escorregou nos degraus de pedra. Helena ia correr para socorrê-la, mas Alexander foi mais rápido, segurando-a antes da queda. "Cuidado, princesinha", disse ele, limpando o pó do vestido da menina. Sofia abraçou seu pescoço e sussurrou: "Você parece tanto com o papai." Helena congelou. O olhar de Alexander escureceu por um segundo, mas ele apenas sorriu e acariciou o cabelo da menina. Helena, por sua vez, viu ali um calor real que a fez prender o fôlego. Ao saírem, Alexander caminhava ao lado dela, olhando de soslaio de vez em quando. E Helena começou a se perguntar se aquela viagem era apenas um acordo, ou o começo de algo mais profundo.
À tarde, quando Eros deixou Mykonos em direção a Santorini, o céu de repente se cobriu de nuvens cinzentas. O vento mediterrâneo ficou mais forte e as ondas começaram a subir arremessando respingos salgados contra o convés. Helena estava junto ao corrimão abraçando Sofia para protegê-la do vento frio. Alexander aproximou-se e colocou o próprio casaco sobre os ombros dela sem dizer uma palavra. Seus olhos estavam fixos no horizonte, como se previsse algo. Poucos minutos depois, uma onda alta atingiu de lado, fazendo o iate balançar violentamente. Sofia gritou. Helena a segurou com força, mas naquele instante um objeto pesado caiu do convés superior, quase atingindo-as. Alexander reagiu no instinto, puxando as duas para si e virando o corpo para protegê-las. Você acabou de salvar a minha filha e a mim, Helena disse ofegante. Alexander a olhou nos olhos e respondeu com voz grave. Não te salvei por causa de um contrato, Helena. Há coisas que eu não consigo fingir. Essas palavras fizeram o coração dela perder o compasso. À luz difusa do entardecer encoberto, Helena viu a sinceridade e até a dor, escondida no olhar dele. Parte da máscara fria de Alexander tinha caído, e ela não sabia se queria reconstruir essa barreira. O vento uivava, as ondas rugiam, mas no meio da tempestade, Helena percebeu que o perigo mais real não vinha do mar, mas dos próprios sentimentos. Quando Eros chegou a Santorini, já era noite. A tempestade deixara manchas de água salgada pelo convés, mas o céu agora estava cheio de estrelas sobre a cratera vulcânica. Alexander levou Helena e Sofia a um pequeno restaurante na encosta de frente para o mar Egeu. Velas tremulavam, a música melancólica do buzuki preenchia o ar, criando uma atmosfera ambígua, entre romance e perigo. Durante o jantar, Alexander permaneceu mais calado que o normal. Observava Helena, quando ela ria com Sofia, e desviava o olhar, sempre que seus olhos se encontravam. Quando Sofia adormeceu nos braços da mãe, Alexander falou. Pensei que depois de hoje, talvez devesse te contar a verdade, sobre o real motivo do contrato. Helena ergueu os olhos, o coração acelerado. Quer dizer que não é só por causa da herança? Ele suspirou e tirou do bolso uma foto antiga. Nela, uma menina de 5 anos sorria num vinhedo. Essa menina era tudo para mim, mas a perdi. Por causa de uma decisão errada. Helena ficou em silêncio. Sentiu a dor cravada nas palavras dele. Quando via Sofia, não via apenas sua filha. Via uma chance de reparar um pedaço da culpa. Ela apertou o copo nas mãos. Não sabia se devia se irritar por estar envolvida num jogo emocional ou se comover por perceber que o homem frio ainda tinha um coração capaz de sofrer. Lá fora as ondas batiam suavemente nas rochas, como o compasso de um segredo ainda não revelado. Na manhã seguinte, o sol mediterrâneo brilhava sobre o convés do Eros. A tempestade parecia nunca ter acontecido. Alexander transformara um canto do convés num refúgio, piscina de borda infinita para o mar, espreguiçadeiras com toalhas brancas e uma bandeja de frutas tropicais, ao lado de vinho grego. Helena, num vestido branco leve, parou ao ver a cena. Sofia ria dentro da piscina, enquanto Alexander, de camisa aberta no peito, a ajudava a nadar. A luz refletia na água, fazendo-o parecer ao mesmo tempo próximo e perigosamente encantador. Sofia quer que a mãe entre também, disse Alexander com voz grave e quente. Helena hesitou, mas tirou o vestido, revelando um maiô simples. Quando entrou na água fria, Alexander estava tão perto que ela podia ouvir sua respiração. Brincaram com Sofia por um tempo, as risadas ecoando entre mar e céu. Mas quando a menina se distraiu no outro lado da piscina, Alexander se aproximou, olhando fixamente para Helena. Ontem fiquei no meio de uma frase. Ele murmurou com gotas de água caindo dos cabelos sobre o ombro dela. Você não precisa terminar. Cortou ela o coração disparado. Porque não tenho certeza se quero ouvir. Ele franziu o senho, mas suavizou o olhar. Tocou levemente o braço dela
e a pele de Helena se arrepiou. Naquele instante, ela soube que a linha entre contrato e sentimento real estava quase apagada. De longe, o toque de um telefone interrompeu. Alexander saiu da piscina e atendeu com voz fria. Eu disse para não ligar durante a viagem, a menos que fosse urgente. Helena ficou parada na água, sentindo que a próxima onda perigosa talvez não viesse do mar, mas do segredo que ele tentava esconder. A ligação durou menos de 1 minuto, mas quando Alexander voltou, seu rosto estava diferente, tenso e calculista. Helena percebeu na hora que algo grave havia acontecido. Vamos ter que voltar para a Terra antes do previsto, disse ele. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, tentando decifrar o olhar dele. Não é algo com que você deva se preocupar, mas envolve você e Sofia. As últimas palavras fizeram um arrepio percorrer sua espinha. Antes que pudesse perguntar mais, Sofia correu para mostrar um golfinho nadando ao lado do iate. Alexander sorriu para a menina, mas seus olhos continuavam alertas. Naquela noite, com Sofia dormindo, Helena subiu ao convés e o encontrou falando ao telefone a voz baixa. Não quero aquele homem por perto. Se ele insistir, eu mesmo vou intervir. Garanta que Marina não saiba deste detalhe. Ao ouvir o nome Marina, o pseudônimo usado para protegê-la da imprensa, Helena congelou. Ele estava falando sobre ela. Alexander desligou e a viu parada ali. Após alguns segundos de silêncio, ele disse: o irmão do seu ex-marido está procurando vocês. Mas por quê? Não é só vingança pessoal. Está ligado a uma disputa de bens internacionais. E você, sem saber, é a chave. O mar lá fora estava agitado, e Helena entendeu que havia entrado numa água muito mais perigosa que qualquer casamento de contrato que assinaram. O vento da noite no porto do rio soprava forte, trazendo o cheiro salgado do mar. O iate atracou antes do previsto, mas nenhum dos dois se sentia seguro. Helena entrou rapidamente na cabine e começou a arrumar as coisas de Sofia em silêncio. Sabia que não havia mais espaço para hesitação. Na porta apareceu Alexander, ainda com a camisa branca amarrotada da tarde, segurando uma pasta grossa. Aqui estão todas as informações sobre a disputa. Se quiser sair do contrato, eu deixo você ir agora. Mas ele olhou para Sofia dormindo. Ainda vou proteger vocês duas. Helena mordeu os lábios. Se eu for, você perde a herança. Se eu ficar, viro alvo. Eu não me importo mais com dinheiro, Helena. Não desde o dia em que percebi que você se tornou parte importante da minha vida. Ela congelou. Lembrou-se do toque no restaurante, do olhar preocupado, quando ela foi cercada por jornalistas, e das manhãs em que ele ficava desenhando com Sofia na mesa do café. Assinei o contrato, Alexander, mas a partir de agora, vou ficar não por causa das cláusulas, e sim por você. Ninguém sabia quem se aproximava primeiro. Só sabiam que a distância desapareceu quando os lábios se tocaram. Sem palco, sem plateia, sem roteiro. Apenas a verdade. O som distante de um navio ecoou. Sob a luz dourada do porto, Alexander assegurou firme. Agora não vamos lutar só para manter o contrato, mas para proteger a nossa família. Lá fora o rio continuava vibrante, mas no convés do iate, uma nova história começava, escrita não em cláusulas, mas nos corações dos dois.